Salve, salve todo mundo que acompanha o canal do Esquema Tático. Bem-vindos a mais um vídeo do canal e um vídeo com novidades já de saída, já estreando a nova ferramenta que a gente descobriu aqui, de colocar o fundo de tela. O Fred colocou o fundo do Esquema Tático aí, eu já coloquei um fundo um pouco mais provocativo, porque hoje é dia de sentar o pau na Superliga, como todo mundo tem feito. A gente ainda não fez, estava esperando algumas notícias, né? O desenrolar do que está rolando. O desenrolar do que está rolando foi excelente, né? Foi maravilhoso. Mantém no vídeo, tá ótimo. Eu ia falar para cortar, mas já foi. Mas enfim, vamos falar de Superliga, vamos falar o que está rolando, novidades. E antes da gente começar com tudo isso, Greg, solta aí a vinheta para nós, por favor. Maravilha. Fredão, antes da gente começar a xingar todo mundo, o que o pessoal tem que fazer aí do que está assistindo a gente agora, neste exato momento? Primeiro se inscreve no canal. Pô, gente, mais da metade de nossas visualizações é de não inscritos. Que custa? Só você clicar e se inscrever. Não precisa fazer mais nada, não vai custar nada. E se você se inscreveu, também já dá o like no canal. Se você tiver de boa vontade, deixa um comentário e ativa a sinetinha. Coisa básica. E se você ainda tiver, tipo, pô, eu quero ajudar muito esses caras, vai nas redes sociais, segue a gente no Twitter, Instagram, Facebook, por aí vai. Na verdade, só esses três. Mas, enfim, é isso que tem que fazer de início. E para começar falando mal da Superliga, a gente sabe que teve a criação, já tem os times já estão desistindo, que a Superliga já vai para o buraco. Mas a intenção do vídeo é uma discussão mais filosófica, de como chegou ao ponto de ter uma criação dessa Superliga e quais seriam os impactos dela, por que ela foi criada e o que ela geraria de consequência, né? Bom, eu gostaria de contextualizar, antes do Coutinho começar a soltar os cachorros, eu gostaria de contextualizar, na minha opinião, como isso foi acontecer. Eu acho que esse processo da Superliga é algo que vem acontecendo ao longo dos anos. Porque, basicamente, qual é o objetivo da Superliga? Não é dinheiro, assim, não tem santo nessa história. É uma briga de poder e de dinheiro entre os principais clubes e as organizações do futebol, que é a FIFA e a UEFA. Basicamente é isso. Não é que, tipo, um tá pensando bem do futebol, o outro não. Não. É todos brigando por poder e dinheiro. Começa por aí. E, cara, a questão é que essa Superliga foi criada para atender o mercado asiático, árabe e norte-americano. É isso, basicamente é isso. E por que eu estou falando isso? Porque ao longo do tempo, que eu vou trazer aqui os fatos históricos, tem o mercado asiático, o mercado árabe e o mercado norte-americano vem sendo atendido pelos clubes europeus. Então, a primeira coisa que acontece é a injeção pesada de dinheiro de bilionários da Tailândia, dos Emirados Árabes, de norte-americanos, os caras vindo até a Europa, injetando muito dinheiro nos clubes e comprando os clubes. E assim, sem nenhuma pergunta, sem nenhum questionamento, sem nenhuma injeção de saco. Tipo, trouxe dinheiro. O país que está recebendo dinheiro fala, bora vir, mano. Dane-se de onde está vindo, como esse dinheiro foi feito, que daí é uma outra polêmica de como esses bilionários surgiram. Não vamos nem entrar nesse tema, mas enfim, é um dinheiro questionável que entra nos clubes sem nenhum problema. Então começa por aí. Então os clubes começam a ter donos que não são do país ou não são torcedores daquele time. Os caras veem como uma chance de negócio. Porque, mano, nem todo mundo compra clube para brincar de brasfoot. O pessoal compra clube para fazer dinheiro. E aí o que acontece? Daí você começa a fazer os amistosos, que normalmente eram jogos que você fazia nas cidades próximas ou na cidade do seu time, para atrair um público que não tinha acesso ao estádio. Você começa a levar para outros países, para conseguir público internacional. Então você começa a levar para a Ásia, começa a levar para os Estados Unidos. Daí qual é o segundo passo? Os seus novos uniformes, você não lança na abertura de temporada, na primeira rodada do campeonato nacional. Você lança nesses campeonatos amistosos nos outros países que você está indo visitar. Então, você já começa a lançar os uniformes lá. Daí, qual é o próximo passo? Você começa a enquadrar a sua liga nos horários que são interessantes para esses países. Então, a própria Premier League tem alguns jogos na rodada que, não lembro agora se são, para a Inglaterra se é mais cedo ou mais tarde, mas é para atender o fuso horário asiático, para os caras conseguir assistir melhor o jogo. Daí, qual é o próximo passo? Você começar a mudar os seus escudos. Então, você começa a adaptar o escudo para uma forma onde fique mais aceitável fora da Europa.
que, por exemplo, da Juventus. A Juventus mudou o escudo dela para aqueles dois Js, para dois Js não, né? Que é um J só dentro daqueles dois riscos pretos, para atender o mercado norte-americano, por exemplo. Então, alguns clubes começam a mudar os escudos, que nem a Inter fez agora, para atender outros mercados, como o asiático, o árabe e o americano. E aí, o ápice de tudo é você começar a pegar jogos do seu país e levar para fora. Que nem foi a Espanha, que foi, eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, que pela primeira vez na história a Superliga foi disputada fora da Espanha, que foi na Ásia. Eles até mudaram o formato para uma semifinal para ter mais jogos para os caras jogar e atender. Então é isso, cara. A partir do momento que você começa a deixar seu clube na mão de pessoas que não são envolvidas com o clube, não tem nenhum vínculo emocional, e começam a tratar o clube como uma empresa, os times começam a ser tratados como empresa. Então, se você tem 20 milhões de torcedores no seu país, e você pode ter 100 milhões no mundo, os caras vão correr atrás desses 100 milhões, vão querer atender esses 100 milhões do mundo, e não os 20 milhões da cidade, a galera que respira o clube. Porque os outros 100 milhões vão trazer mais dinheiro. E a criação da Superliga é o objetivo disso, é atender algo que vai gerar muito consumo e muito engajamento fora do país, fora das ligas, em outros continentes. Porque, querendo ou não, a Ásia, ela tem que, sei lá, 4, 5 bilhões de pessoas do mundo, de 7. Mais da metade da população mundial está na Ásia. A Ásia e países árabes, se pegar isso e juntar tudo. Então, é um mercado que os bilionários querem explorar com os times. Então, aí que surge, tipo, aí que surge a concretização da Superliga, que já é uma ideia antiga, que vem lá do Berlusconi, já há 30 anos atrás. Só que, obviamente, a ideia de fazer Superliga era para afrontar a UEFA e conseguir mais dinheiro, que eles sempre conseguiram. Só que dessa vez os caras queriam muito mais dinheiro. Eu acho que para só terminar essa contextualização, Fredão, vale a pena a gente lembrar que também tem o advento da pandemia também, né? Todos os clubes acabaram perdendo muito dinheiro com isso e viram na Superliga a possibilidade de recuperar toda essa grana perdida, né? E não pensaram duas vezes em assinar essa aberração, essa criação desse negócio, que não tem outra palavra senão aberração, para encher o bolso de dinheiro. Já há uma briga junto à UEFA de tempos de reforma da UEFA Champions League para que esses times consigam ter mais jogos dentro do campeonato, que atendam essa necessidade por maiores jogos, que gerem maior renda. E essa negociação não estava indo do jeito que o Real Madrid, que outros clubes aqui, eu acabo falando mais do Real Madrid por ser o cabeça dessa palhaçada toda, né? E enfim, não ia do modo que eles queriam e inventaram essa tragédia. É importante ressaltar que não é um evento isolado, como você colocou, Fred, vem de todo um processo, né? Que culmina nessa criação da Superliga, e não é por acaso que ela é criada, que ela é anunciada um dia antes da UEFA anunciar o novo formato da Champions League para a temporada de 24-25. Eles anteciparam o anúncio exatamente para isso ocorrer antes da nova Champions League da UEFA, para eles terem motivo para sair, para criar essa competição aí duvidosa, né, de caráter duvidoso. Enfim, acho que a ideia do vídeo não é explicar muito como foi, como seria, né, acho que a altura dessa do campeonato, como seria, né, esse torneio, porque basicamente ninguém mais fala de outra coisa senão a Superliga em qualquer jornal esportivo que você liga a TV. A ideia, como o Fred falou, é debater o que poderia acontecer. E, cara, acho que essa frase aqui, que está atrás de mim, exemplifica muito bem o que seria o futebol a partir da criação dessa Superliga, né? Uma Superliga de milionários, elitizando ainda mais o futebol, o esporte, para gerar ganhos próprios. Não tem outra explicação, cara. Você tirar o futebol do país, da população, do seu torcedor, para ampliar isso no nível mundial, para, sinceramente, torcedores que nem sabem o que aquele time significa, eu duvido que um asiático, e não é desmerecendo, tá? Muito pelo contrário, eu acho que tem muita graça e muita importância em você fazer com que o futebol chegue em outros locais mais afastados,
e que as pessoas entendam o que é o futebol, como eu gostaria muito de que um asiático hoje tenha a consciência do que é o futebol para o sul-americano, assim como nós não entendemos o que seria para eles o tênis de mesa. Eu estou usando uma comparação esdrúxula, porque eu nem sei o quanto o tênis de mesa é amado e adorado em outros países, mas enfim, a questão é que um cara que está no Nepal, na China, na Coreia, em Taiwan, qualquer país do Sudeste Asiático que você coloca aqui, ele não vai sentir da mesma maneira do que um cara que está nos confins de Londres. Ele não vai ter a mesma paixão que o cara tem pelo Chelsea, por exemplo. Ele não vai ter, porque isso não é algo que dá para ser ensinado, isso é algo que se sente. Eu não sei explicar direito como é que dá para... Isso é uma coisa que não se explica, na realidade. Isso é uma coisa que você sente, você nasce com aquilo. Você afastar o torcedor do seu clube é patético. É um crime, de fato. E eu falo isso como alguém que torce para um time que quase sumiu do mapa. E eu sei o quão triste é você acordar num dia, você ter a possibilidade de não ver o seu time jogar. A gente está falando exatamente de 12 clubes que se juntaram num clubinho para eles jogarem o torneio deles em diversos lugares, afastados muitas vezes das suas torcidas, sem ligar para o clube menor, que depende daquele jogo contra o Real Madrid, contra o Barcelona, contra o Manchester City, para sobreviver. O cara ignora que o Ferencváros da Bulgária, ele não tem a mesma condição, e um jogo contra um Chelsea, um Atlético de Madrid da vida, vale a vida para esses caras, porque é a renda de um ano que eles vão ganhar em pay-per-view, que vão ganhar de divulgação, que vão ganhar de exposição de marca. Então, todo aquele assunto, todo aquele papo que o Florentino Pérez vai lá na TV falar que não, a gente está salvando o futebol, eles estão salvando que futebol? Qual futebol que está sendo salvo? Claramente não é o nosso. Claramente não é o nosso. Porque esse futebol está sendo escanteado, deixado de lado em prol de um projeto de americanização do esporte. Porque a ideia é criar o mesmo sistema de franquias que você tem numa NBA, você tem numa NFL. Você vai criar 12 times, 15 times, que seria a ideia inicial da liga, que não têm divisão, que não perdem de divisão, então pouco importa o que fazem no campeonato. O importante é que eles vão estar lá todo ano gerando dinheiro pra caramba para os seus donos. E é isso. E eles estão felizes dessa maneira. E dane-se a questão de competitividade, porque não foi explicado como chegariam os convites para as equipes que participariam que não são fixas da Superliga. Não foi esclarecido como seria feito esse convite, não foi esclarecido quais seriam os critérios utilizados. Então, basicamente, é dinheiro pelo dinheiro. Ponto. É uma elitização latente do esporte que, infelizmente, só tende a continuar. E eu tendo a ser um pouco mais pessimista em dizer que se essa porcaria acaba hoje, daqui a 5 anos, a gente vai ter um outro projeto de Superliga nascendo e com o risco disso ser aprovado, disso ser bem quisto. Porque a grande burrada que foi feita é se juntar com os mais ricos e criar um campeonatinho deles. Se fizessem alguma coisa que, de fato, rivalizasse com a UEFA, que não é uma instituição séria, a gente sabe, é só lembrar que o Platini foi preso e banido do futebol por corrupção e ele era presidente da UEFA. Se tivessem feito alguma coisa séria, inclusiva, ganharia o apoio de todo mundo. Mas eles simplesmente se juntaram no grupinho deles e quiseram montar um campeonato à parte, sem rebaixamento, sem critério esportivo algum, apenas para ganhar dinheiro. Isso chega a dar nojo, para dizer o mínimo. Cara, eu estou anotando aqui alguns pontos para não esquecer tudo. Sobre a UEFA e a FIFA, você sabe, principalmente o Matheus sabe como eu gosto de bater nessas instituições. Não, a UEFA nem tanto, mas a FIFA, eu acho que junto com a CBF são meus favoritos de dar porrada. Mas eu vou guardar um pouco a porrada para isso, que eu quero falar no vídeo que a gente vai fazer sobre a nova Champions, que ali eu vou dar porrada neles. Mas agora eu quero focar um pouco nos clubes. Então eu tenho alguns pontos aqui. O que você quis dizer, cara, basicamente o que é? Como eu falei, o mundo do futebol é algo à parte do mundo real. É outra realidade, é outra coisa. Não dá para ser comparado ao mundo real. Mas, enfim, a partir do momento que você transforma os clubes em empresas, quando a gente fala transformar clube
empresa, a gente pensa na questão da seriedade, do controle de gastos, da controle de investimento, da administração de dívida, da administração de receita. É que a gente tem o exemplo da Varsity aqui no Brasil, e a gente pensa num modelo sério de gestão. Só que lá os caras estão um pouco além disso. Os caras estão numa questão de... A questão esportiva é só uma desculpa para mais lucro. Então, realmente, foi o que eu falei. Você tem 20 milhões... Vamos pegar o Manchester United. Eu tenho 20 milhões de torcedores em Manchester. Não sei, tá? Tô tirando dados, fontes da minha cabeça. Tô chutando aqui, é só um exemplo. Tem 20 milhões de torcedores do Manchester em Manchester. Só que, cara, eu tenho mais 70 milhões fora de Manchester, na Ásia e na Arábia Saudita, nos países asiáticos. Países árabes, desculpa. Daí, beleza. O dono desse clube, que não é um torcedor do Manchester, não é uma pessoa que viveu em Manchester, não é uma pessoa que foi zoada na escola pelo time dele perder, é um cara que não tem nenhum vínculo com o clube, a não ser financeiro, ele não enxerga o que é um torcedor. Um torcedor não é só um adepto ao clube, é um cara que tem uma ligação emocional, é um cara que tem uma empatia, é um cara que sente. O time vai mal, o dia do cara seguinte é um dia ruim. O time vai bem, o resto da semana do cara é maravilhosa. Então, existe um link afetivo muito forte entre torcedor e clube que não tem como explicar. E para esses caras, não existe torcedor, existe cliente, existe consumidor. E quando você vê consumidor com uma maneira fria, é como você vê tipo Coca-Cola e Pepsi. Você, como um consumidor de Coca-Cola, você está nem aí se a Coca-Cola consumir mais, vender mais que a Pepsi ou não. Você não tem essa ligação afetiva com a Coca-Cola, com o desempenho da Coca-Cola no mercado. Você só quer a sua Coca-Cola. E meio que é isso que eles enxergam no futebol. Eles não enxergam a ligação afetiva, que é o que transforma o futebol no que ele é. Enxerga apenas o consumo. E para ele, consumidor, seja em Manchester ou seja na China, é a mesma coisa. Então, o foco dele, principalmente com essa criação, é atender a maioria dos consumidores. A maioria dos consumidores quer esse supercampeonato, eu vou dar o que a maioria quer, por mais que aqueles que sejam apaixonados pelo time não gostem. Então, primeiro é isso, essa falta de sensibilidade de entender a ligação afetiva do torcedor com o time. Eu não vou nem falar dos times pequenos, a necessidade de que fazer aquele discurso de futebol se joga sozinho, você tem que se preocupar com os que estão ao seu redor. Não vou nem entrar nessa parte. Próximo ponto é a questão da elitização. Infelizmente, o futebol já é elitizado. Aí só está escancarando mais. E sobre a segregação, você pegar os times mais fortes e segregar do resto, meio que a gente já viu algo acontecer recentemente, que foi a criação da Nations League. Lógico, vamos guardar as devidas proporções, mas a Nations League que foi? Eu tenho as datas FIFA com amistosos, eu quero que as seleções europeias fiquem mais fortes, e os times mais fortes estão na Europa. Vou criar um campeonato para ocupar as datas de amistoso FIFA e dane-se os times da Ásia, os times da África, os times da América do Norte, da América do Sul. Eles não tem interesse que eles se desenvolvam. Eu quero um futebol europeu forte. Então, você, UEFA, vou vir aqui, vou criar a Nations League para ocupar todas as datas de amistoso do FIFA e os restos do país que jogam entre eles. Então, essa segregação já foi um exemplo feito pela própria UEFA com a criação da Nations League. Porque é muito difícil ver hoje em dia um amistoso Brasil e Inglaterra, Brasil e França, Colômbia e Itália. É mais difícil, porque não tem mais data FIFA para você fazer amistoso. Então, essa questão de segregar, pensando só no seu umbigo, a UEFA já fez isso. É que agora os clubes quiseram fazer sem contar com a UEFA. Então, meio que isso já vem acontecendo no futebol, essa segregação dos mais fortes e mais ricos. Segundo, cara, é a questão de investimento. Aí eu vou usar o que foi feito, falado no Redação Sport TV ontem. Que, cara, você pensa você, Coutinho, você é investidor. Você vai botar dinheiro numa empresa. Você prefere que ela dê um lucro constante sempre, ou você quer arriscar e ela pode dar muito lucro ou dar muita perda? Para você, o que é mais seguro? O lucro constante. Eu não quero risco, eu quero o lucro. Então, daí você pensa assim, o cara que é dono do Arsenal, por exemplo, ele tem o risco de no ano ele poder jogar contra o Real Madrid, contra a Barcelona na Champions League, e nos próximos 3 anos não jogar contra ele, jogar contra a Slavia Praga, contra a Roma na Liga Europa. Agora tem a possibilidade... É o que está acontecendo, inclusive, né? Daí você tem a possibilidade de criar uma liga onde ele sempre vai jogar com Barcelona e Real Madrid. Por mais que ele fique em último na liga, ele sempre vai pegar os times mais pica. Querendo ou não, questão de transmissão, questão de vender patrocínio, vender anúncio, cara,
é maravilhoso ter esse jogo contra os grandes sempre. Então, para os caras que são donos do clube, para quem está investindo no futebol, é muito mais interessante a Superliga, porque você sempre vai ter um entretenimento bom. Você pode nem pode ser, todos os jogos podem não ser bons, mas fatalmente a maioria deles vai ser, porque são os times com os melhores jogadores e com melhor estrutura. Então, fatalmente, de 10 jogos, 7 vão ser bons, 6 vão ser bons. E se não for bom o Real Madrid e Arsenal, Barcelona e Arsenal vai ser bom. Não tem como os times grandes só fazer jogo horroroso. Então, você pensando nos caras nem todo jogo vai ser Chelsea e Porto, cara. Então, assim... Não, mas, mano, o Arsenal ele não faz um jogo bom nem com ele mesmo, cara. Eu acho que o Não, Arsenal tá. Eu vou entrar depois nos times, mas você eu, entendeu eu a só linha de queria fazer esse raciocínio. comentário. Sim, sim, sim. Então, é isso, cara. A questão é assim, quem tá botando dinheiro quer sempre ter lucro. Seja por... Não é um ganho esportivo, eu quero ter lucro. Então, pô, para mim, eu vou ganhar muito mais dinheiro tendo Barcelona e Arsenal todo mês do que Arsenal e Brighton, Arsenal e Slava Praga, Arsenal e não sei quem lá. Então, o cara tá pensando em dinheiro. A legislação já existe, a segregação do futebol, a gente já viu um exemplo que é a Nations League, na minha opinião, e, cara, a questão do torcedor que você falou, os caras não enxergam o laço afetivo, eles estão nem aí pro laço afetivo, eles querem consumidor. Então, esse é o ponto, esse é o problema dos donos dos clubes. Um grande exemplo para a gente é o nosso. Eu estou procurando algo que não seja muito ofensivo, então vou falar só o nome dele, porque já é ofensivo por si só, que é o Florentino Pérez, né? Cara, eu acho que primeiro te dar os parabéns, que eu acho que você colocou em palavras exatamente aquilo que eu estava tentando falar anteriormente. Muito obrigado, você conseguiu falar melhor do que eu, o que eu queria transmitir, perdão. Mas, cara, a última coisa que eu queria tocar, porque senão esse vídeo vai ficar enorme aqui, nada contra, mas também a gente sabe que o pessoal em casa, sem casa, não gosta de vídeo de 1 hora, né? Por isso que a gente tenta fazer um vídeo mais curto. Mas é trazer exatamente essa parte do mérito esportivo da coisa, né? Porque, por exemplo, você falou do Arsenal. Quanto tempo que o Arsenal não joga uma Champions League? Cara, inclusive tem uma polêmica que o jornal inglês falou que o Arsenal e o Tottenham não são grandes, porque eles nunca ganharam nada a nível europeu. Eles Mas é são das exatamente grandes. esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Quer dizer, o Arsenal se coloca no direito de estar entre os maiores da Europa, sem nunca ter estado entre eles de fato. O mais próximo disso foi naquela final que perdeu para o Barcelona, aquele gol do Belletti, o único gol da carreira do Belletti. E foi uma coisa extremamente isolada, porque nunca mais aconteceu. O Tottenham, a mesma coisa, perdeu para o Liverpool e nunca mais apareceu numa final de Champions League, e eu duvido que vai aparecer nos próximos anos. Então, assim, qual é o mérito esportivo que esses caras têm? Quanto tempo que o Manchester United não chega numa Champions League, numa final de Champions League? Quanto tempo que ele não chega com chance de ganhar a Champions League? Inter, Milan, mano, o Milan nem Europa League estava jogando há tempos atrás. E aí, outra coisa que eu queria chamar a atenção, os caras assinaram um contrato por 23 anos. Eu queria saber do Abramovich, dos donos do City, que eu não sei o nome, se eles sabem onde é que estavam os clubes deles há 23 anos atrás. Porque o Atlético de Madrid estava jogando a segunda divisão da Espanha. O City estava numa gangorra indo e voltando da segunda divisão, ano sim, ano também. Era o famoso time golfinho, sobe, faz uma gracinha e desce. Mesma coisa o Chelsea. Então, assim, eles estão prevenindo que times como eles mesmos sejam criados. Uma coisa que foi falado demais nos últimos dias, até na TNT Sport, que foi uma declaração, se eu não me engano, do presidente ou ex-presidente da Juventus, já não sei se esse cara caiu ou não, que ele fala, é um absurdo a Roma ter a camisa que tem, a história que tem a nível europeu, e a Itália ser representada pela Atalanta. É um absurdo a Atalanta estar lá. Aí eu lhe pergunto, por que é um absurdo a Atalanta estar lá se a Roma não teve a competência de ficar entre os 6 num país xoxo, que tem um campeonato horrível, que é a Itália? Pô, você assiste o campeonato italiano, você tem vontade de dormir, cara. E não é nem porque o jogo é ruim, é porque os times são fracos. Pô, você vai ver o jogo do Crotone, cara. Tudo respeito ao Crotone, meu. Eu entendo que a ideia é você tirar esses times xoxos para você não ter jogo, mas, cara, como é que esses times vão se desenvolver se você não dá chance para eles?
se eles vão ser confinados a jogar contra eles mesmos o tempo todo e não vão pegar um time grande. Então, assim, para mim, um outro aspecto que aparece muito claro é que os caras não conseguem chegar lá por mérito próprio e quer burlar o jeito deles para conquistar alguma coisa a nível europeu. É simplesmente assim. O espírito futebolístico, principalmente ali da década, acho que, principalmente de 80, 90 para cá, qual é a emoção do futebol? A emoção do futebol é diferente de qualquer outro esporte, porque você precisa conquistar uma classificação todo ano, você tem que brigar por uma classificação para jogar um campeonato mais forte. Não é só questão de brigar pelo título, você tem que brigar por uma classificação. Você tem o risco de fazer uma temporada ruim e cair de divisão. Por exemplo, os esportes americanos não caem de divisão. Você pode estar numa temporada horrível, perder todos os jogos, você vai continuar jogando com os principais times. Aqui não, se você se der o luxo de fazer uma temporada horrível, você vai jogar um campeonato horrível. Então, a emoção de você, o risco de você cair de divisão, a emoção de você brigar por uma vaga que é limitada, não dá muito mais graça do que apenas brigar por título, do que esperar um campeão, porque é aquele negócio, campeão só vai ter um no ano. Então existem outras emoções paralelas que envolvem o futebol. A zebra, cara, o zebra acontece uma vez a cada 10 anos, mas todo mundo lembra porque é legal a zebra, todo mundo torce pra zebra, cara. Pô, quem não torceu para o América Mineiro, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, no América Mineiro ano passado, que eliminou o Inter, eliminou o Corinthians e deu um puta trabalho para o Palmeiras, quase foi para a final da Copa do Brasil. Todo mundo torcendo para o América, porque tipo, era um time que a gente sabe que só vai acontecer isso de novo daqui 10 anos, 20 anos, vai brigar ali pela chance de chegar numa final de Copa do Brasil. Então, cara, a zebra, o imponderável, é algo que o futebol ainda bem menos do que no passado, ainda acontece. Na NBA você não vai ter imponderável, na NFL você não vai ter imponderável. Tipo, nos outros esportes você não tem, mano. Você tem um time muito forte que o time vai ganhar, fatalmente. E sabe por que o futebol é tão imponderável? Porque tem pouco ponto. Tem jogo que só tem um ponto. Por fato de não ter a possibilidade de fazer muitos pontos, o time mais forte corre o risco de não vencer sempre. Então, a partir do momento que você cria essa elitização, você cria essa segregação, que a elitização já existe. A diferença é de você ver nas ligas nacionais. Por exemplo, Bundesliga, a Itália, até pouco tempo atrás, que era 10 anos seguidos de Juventus. Cara, quando você tem um time que ganha mais de 4 campeonatos seguidos no seu torneio, é porque ele já não tem como, não tem mais competitividade. A elitização já foi feita. Então, já tem campeonatos nacionais aí que você vê que, tipo, é um time só que vai ganhar, no máximo dois. Então já existe a elitização. Agora a questão de segregar é muito mais forte, é muito mais pesado. Você tira toda a cultura de enfrentamento. Por exemplo, para o espanhol enfrentar o Barcelona é um puta clássico. É óbvio que vai tomar pau em 90% das vezes, mas é o clássico da Catalunha, é algo que mexe com os torcedores da Catalunha, mesmo sabendo que o espanhol vai tomar porrada. Raramente vai conseguir arrancar um resultado positivo do Barcelona, mas mexe com os caras. Então, é difícil esses empresários multibilionários entender isso. Porque foi o que eu falei, eles não têm conexão afetiva com os times. Então, eles não enxergam isso. E muito bonita a mobilização dos torcedores para deixar muito claro isso. Inclusive, eu tenho um amigo que é português, o time não está nem envolvido nessa palhaçada, os times portugueses nem estavam envolvidos nisso, mas ele estava transtornado. Ele achava inadmissível isso acontecer. Então, acho que assim, as ameaças da UEFA e da FIFA, eu acho meio, de verdade, eu acho meio patético. Você usar a força para evitar algo. Mas assim, se eles não concordam com a Superliga, que tentassem negociar. Do que chegar e falar, beleza, você não vai jogar a Superliga, então você também não joga a Copa do Mundo, vai jogar a Superliga? Não tem Copa do Mundo, não tem Champions, vocês estão meio que banidos do futebol. Eu achei uma atitude meio ditatorial por parte da UEFA e da FIFA, que eu achei meio grosso, meio tosco. Tipo, eles não se mostraram abertos para conversar. Eles foram lá e falaram, beleza, não vai ser do meu jeito, então vocês estão banidos. É meio que assim, achei bizarro a atitude da FIFA e da UEFA. Totalmente antidemocrático, por mais que a atitude dos clubes tenha sido extremamente imbecil. Mas eu acho que só não vai acontecer a Superliga por postura dos torcedores, que foram batendo seus próprios clubes. Então, parabéns, principalmente aos torcedores ingleses, que são os que mais repercutiram isso. Então, ó, palmas para vocês que mostraram que o futebol ainda respira, o futebol de antigamente.
Só corroborando o que você está falando, Fredão, vou pedir para o Greg, coloca a imagem aí dos torcedores do Chelsea, tem como? Não, não tem. Isso, Opa, aí, nossa, o ó. Greg é muito fera, hein? Greg é demais, velho. Você é louco aí, ó. Sem Por nome para essa Super eu não League. esperava. Por essa você não esperava, né? Não, o Greg tá ficando bom demais, você é louco. Né? Obrigado, Recebeu Greg. aumento. Ah, não vai. Recebeu aumento, tem que trabalhar mais, né? Ah, tem, mas, pessoal, se vocês quiserem que o Greg receba aumento, vocês comentem aqui, por favor, a gente vai pensar, né? Enfim, mas acho Faz um pix que pra gente que a gente aumenta o salário do Greg. isso. A gente vai mandar aí a conta para vocês fazerem o Pix, fiquem à vontade, tá? O mínimo, faça o valor que o seu coração mandar. O O quanto o Greg importante é o Greg merece. receber. Exato. Enfim, mas eu acho que, cara, eu concordo, acho que se não fossem os torcedores, principalmente os torcedores ingleses, não teria essa contraproposta, essa onda contrária à Superliga. É muito bacana, principalmente você ver a reação dos torcedores do Chelsea, por isso que eu acho, até por isso o Greg colocou, no momento em que o time que sai no site oficial que o time estaria juntando os documentos para sair da Superliga. É uma comemoração que parece um pouco a comemoração de um gol. Então você vê o tanto que isso mexeu com os torcedores e o quanto isso ainda é caro para eles, o futebol. Acho que uma coisa que a gente acabou falando muito nesse vídeo, mas que apareceu demais nos protestos, foram que nós somos torcedores, não clientes. Acho que essa é a mensagem que fica para o futebol europeu e para o futebol mundial, que o torcedor ele não é um mero cliente, ele é a razão de existir o esporte em primeiro lugar. E só para a gente terminar o vídeo, que eu acho que já falamos bastante, eu só queria passar as últimas, em que pé que estamos com essa bizarrice de Superliga, né? Teve uma reunião hoje, no dia 20, para quem não sabe, a gente está gravando no dia 20, né? Está próximo aí das 7 horas da noite agora, acabou de acabar uma reunião dos 12 clubes que montaram essa palhaçada e ficou decidido o seguinte: Barcelona e Atlético de Madrid vão seguir no projeto, existiam aí propostas não, desculpa, mas existiam aí possibilidades deles saírem, abandonarem. O Manchester City anunciou oficialmente a sua saída, isso já havia sido vinculado no site oficial do clube. O Chelsea ainda não confirmou a sua saída, mas expressou suas dúvidas sobre a solidez do projeto. Também existiam aí outras informações de que o Chelsea já estaria juntando os documentos, como eu falei, para fazer a saída da Superliga. E Rapidinho. O pode Chelsea falar. está questionando a qualidade do projeto depois de assinar um contrato de 23 anos. Estranho, né? Não é estranho para um bilionário falar isso. Achei estranho. Pois é, né? Então, o que fica parece que o cara é burro, né? Não tem outra explicação para um negócio desse. Mas, enfim, a última coisa que valeria a pena comentar é que o Barcelona ele ainda vai passar a sua participação, né? Vai chancelar a sua participação com os seus sócios. Então, caso os sócios não votem a favor da entrada do Barcelona, vai sair. Isso parece estar no contrato que o Barcelona assinou, que existe uma cláusula que o Barcelona precisaria dessa aprovação dos seus sócios para participar, e caso não seja aprovado pelos sócios, eles deixariam o projeto sem pagar nenhuma multa. Então tem aí esse... Vamos ver, vamos acompanhar os próximos episódios, ainda tem muita água para rolar. Aparentemente, existe todo um mecanismo para que ele aconteça, essa competição, e o único modo que esses times ainda teriam de não terem algum tipo de prejuízo financeiro junto ao banco que emprestou toda essa grana para eles fazerem o campeonato é dissolver a liga em conjunto, né? Vamos ver se isso vai acontecer, não é nada certo, essas informações são ainda muito insípidas, né? Porque as coisas estão acontecendo à medida que a gente está falando, então é bem provável que assim que a gente postar esse vídeo, muita coisa já vai ter mudado. Mas enfim. Fredão, considerações finais, meu querido? Bom, gente, o recado final que eu deixo é que isso vai acontecer de novo, tá? Daqui 20, 30 anos vai voltar essa ideia, porque, como a gente já falou, Berlusconi já tinha essa ideia lá nos anos 90 de fazer Superliga. Então, mais cedo ou mais tarde vai aparecer de novo o projeto, e a questão é isso. É a questão do que o futebol vai ser e se os torcedores vão comprar ou não a ideia. Porque, no final das contas,
um campeonato só tem importância de acordo com a importância que o seu torcedor dá para ele. Então, se os torcedores desses 12 clubes comprassem a ideia e falassem, não, a gente quer sim jogar esse campeonato, com certeza os clubes estariam até hoje aí brigando. Então, quem decide como o futebol vai ser, não são os bilionários, são os torcedores do clube. Fredão, acho que a gente acabou falando bastante, eu não vou falar mais nada, que eu vou acabar sendo repetitivo. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Antes disso, refazer o convite que o Fred fez no início do vídeo. Se inscreve no canal, vai, não custa nada aí, você dá uma moral para nós, você está aqui gastando saliva aí e você não vai deixar nem um like, pô, pelo amor de Deus, né? Olha o trabalho que o Greg fez hoje, pô. Você tem que, no mínimo, dar uma moral pro Greg. No mínimo, fazer um pix pro Greg. Pelo menos. Mas é isso, pessoal. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, enfim, dá like nele também, vai curtir a gente nas redes sociais, e é isso. À medida que for aparecendo mais notícias, a gente vai atualizando via Instagram, Facebook e todas as outras redes sociais. Fredão, o que você ia terminar? Eu ia falar que fique ligado no canal. Inclusive, sabe por que é importante ativar o sininho de notificação, Matheus? Por Porque quê? amanhã vai sair um vídeo sobre como isso impactaria o futebol feminino na Europa. Olha só. E você nunca ia saber se você não ativar as notificações, porque diz quando o YouTube não vai te mostrar o vídeo. E aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai saber? Então ativa esse sininho de notificação. Pois é. Então, tá aí outro motivo de você assinar aí, assinar não, né? Tocar o sininho da notificação. E lembrando, né, que vai ser mais uma participação do Esquema Tático com a Flávia do Faltanelas, que mais uma vez se prontificou a nos ajudar. Então, obrigado a Flávia desde já. E é isso, pessoal. Fiquem ligados para os próximos vídeos. Até a próxima. Um abraço, até mais.